Boa noite! Boa noite! Tudo bem com você? Então hoje eu vou falar com vocês sobre constelação familiar. Constelação familiar é uma terapia, tá? Uma terapia moderna. É uma terapia que foi identificada pelo alemão Bert Hellinger, né? É uma terapia jovem. E o alemão Bert Hellinger, em uma das suas visitas, né, numa tribo indígena na África, uma tribo africana, ele percebeu que as pessoas, quando faziam coisas dentro da tribo, junto com o grupo, eles sentiam o que? A consciência leve. E quando elas faziam as coisas fora do grupo, elas sentiam o que? A consciência pesada. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, todo mundo é doente na sua família e você tem saúde. Aí você tem a consciência pesada. Tá? Isso é um nível inconsciente, tá, gente? Não tô falando assim de uma coisa que você tem consciência disso, não. É inconsciente mesmo. E aí você fica naquela situação assim, eu não posso ter saúde porque a minha família está doente. Eu mesmo fiz um atendimento de constelação agora há pouco, em que a bisavó foi traída, a avó foi traída, a mãe foi traída, ela foi traída. Por quê? Para que eu tenha consciência leve, eu repito as situações. Há um pertencimento, há uma lealdade dentro daquele clã familiar. Meu amigo Wellington, tudo bem com você, meu amigo? Estaremos juntos sexta-feira, né? Todo mundo ansioso aqui para esse nosso encontro. Mas vamos lá. Voltando aqui ao tema das constelações familiares. Além disso, o alemão Bert Hellinger, ele então entendeu as leis do amor, que são 3. É o que eu vou falar com vocês hoje, sobre as 3 leis do amor. Essas leis, elas regem os relacionamentos humanos. E os relacionamentos humanos, eles são regidos, então, por essas leis, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber, tá? O pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. E eu vou explicar lei por lei. Tá? Depois eu vou explicar como que são feitas as constelações, para que é feitas as constelações, porque tem que ter um porquê, né? E de que forma eu faço as constelações, porque eu trabalho online, então eu faço atendimento online, tá bom? Olha lá, o Gilberto também vai participar lá com a gente, hein? Que legal, show! Então vamos lá, vamos falar primeiro da lei do pertencimento. O que é essa lei, Sônia, do pertencimento? A lei do pertencimento diz o seguinte nas relações humanas, tá? Então as relações, elas são quais relações, Sônia? A minha família, o meu trabalho, o meu relacionamento amoroso, né? É um relacionamento na sociedade. Todos os relacionamentos humanos são regidos por essas 3 leis do amor, tá? Como é que funciona o pertencimento? Todos temos direito a pertencer a um grupo. E quando alguém é excluído desse grupo, a natureza inteligentemente coloca essa pessoa de volta. Como? Fazendo repetir as situações. Então você começa a notar na sua vida algumas repetições. Por exemplo, uma pessoa faliu, outra faliu. Uma teve câncer, a outra teve câncer, a outra teve câncer. Tem família que é assim, um se matou, o outro se matou, o tio se matou, o avô se matou, o irmão se matou. Fulano foi assassinado, o outro... Tem família que tem muito essas repetições de dores de padrão. Por quê? Alguém em algum momento desse clã familiar foi excluído e ninguém está olhando para essa exclusão. E aí, por ninguém estar olhando para essa exclusão, a natureza continua fazendo acontecer as repetições de dor, para que em algum momento alguém olhe para isso. E sempre são eventos trágicos. Por que são eventos trágicos? Chocantes, na verdade, é chocante. Porque é uma forma que a vida te dá um chacoalho e fala assim, olha para isso. Aí você olha. O marido traiu, aí você olha. Né? Eu não estava olhando, agora eu estou olhando. Eu vou dar alguns exemplos de exclusão, tá? Pessoas que morreram muito cedo, né? Abortos, muito aborto. Fiz uma constelação hoje, apareceu 8. 8. É muito, né? Então a pessoa totalmente conectada ao aborto, né? Abortos são crianças que não puderam nascer, quer dizer, eu estou conectada ao que? A morte dessas crianças, elas não tiveram direito de nascer. Então como é que eu quero ter um casamento foda? Como é que eu quero ter
uma vida próspera, maravilhosa, se eu estou conectada à dor desses antepassados. E a gente faz esse movimento inconscientemente, tá, gente? Tá? É tudo inconsciente. Ah, não, eu decidi, vou me conectar a isso. Não. Então vamos lá. Outro tipo de exclusão que as mulheres às vezes fazem, né? Às vezes não, fazem muito, né, no Brasil, que é excluir o pai das crianças, né? A alienação paternal é um tipo de exclusão. O filho vai e repete o pai na parte ruim, né? Porque ela quer excluir a parte ruim, aí ele vai, repete, o pai bebia, ele bebe. O pai usava droga, ele usa droga. O pai traiu a mãe, ele trai também, né? E assim vai. Outro tipo de exclusão, a pessoa vai presa e ninguém vai lá olhar, né? Tem acidentes trágicos, morre muito cedo, né? E por aí vai. E aí a natureza dá um jeito de colocar novamente essa pessoa dentro desse clã familiar, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre aborto, porque chega muita pergunta sobre aborto pra gente, muito. Aliás, tem várias perguntas aqui que a Tamara tinha me mandado, que é lá do grupo, todas relacionadas ao pai. Tamara, se tiver mais pergunta lá que você não me mandou, você pode mandar, tá, querida? Que eu vou até responder aqui, porque tem a ver também com a exclusão. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá. Para quem não teve pai, mas teve uma figura paterna, o processo acontece, porque o que acontece, gente? A criança, quando ela nasce, ela quer papai e mamãe. Ela quer papai e mamãe. E às vezes a mulher, né, ela tá passando por uma situação de muito conflito, de muita dor, foi abandonada pelo marido, né? O homem foi embora e a criança não teve o pai, não teve a presença no pai. No Brasil é muito comum isso, né? Existem 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai no documento. 5 milhões, tá? E muitos que a pessoa vai lá e registra, porque agora você pode ir no cartório e registrar, antes era mais complicado. Mas isso não significa que a criança teve o pai, né? A Nathalie já identificou que na família dela existe alienação paternal, o enteado sofre muito, né? Mas a mulher faz isso porque ela tá sofrendo, ela tá numa carência, né? E aí ela também repetiu a mãe muitas vezes, ela procurou alguém como o pai dela para se relacionar. E aí você começa a perceber que esse negócio vem lá de trás, né? Então as famílias disfuncionais, e aí a criança então não vai ter o acesso ao pai. A representação do pai na família é o pai que vai jogar a criança para a vida, né? Ele vai tirar o medo da criança, ele vai dar um empurrão para que ela tenha coragem, né? E ela tira o medo, mais ou menos assim. Se a mãe protege e o pai solta para a vida, isso seria, vamos falar assim, de uma família tranquila, né? E aí geralmente o que acontece? Aquela criança que sofre alienação paternal, a mãe ela tá muito sofrida, muito dolorida com a situação e ela acaba colocando aquela criança no papel de marido dela. Então ela joga para a criança as responsabilidades, adultece aquela criança, né? Ela fala, esse pai não presta, e aí a criança vai internalizando dentro dela alguma coisa do tipo assim, eu não posso amar meu pai, e meu pai abandonou minha mãe, eu tenho que amar a minha mãe. Aí ele olha somente para a mãe e dá as costas ao pai. E ele faz isso sem perceber, né? Ele não faz isso conscientemente, né? E é muito comum, a gente coloca a constelação, os filhos de costa para o pai. E aí, quando essa criança ela vai crescendo, né? Ela vai então criando vários emaranhamentos na vida dela, porque isso vem lá de trás. E o que a constelação faz, Sônia? Nós vamos olhar para esse pai. Nós vamos olhar, vamos tomar esse pai na plenitude. Algumas pessoas não entendem quando eu digo assim, você precisa tomar pai e mãe. O que é isso? É eu tomar a vida que eles me deram em assim, totalidade, né? Honrar esse pai e essa mãe. Mas existem, por exemplo, algumas pessoas que não têm contato com esse pai mais. Ele já faleceu ou não conheceu, né? Eu tenho atendido casos assim, por exemplo, o pai, a pessoa nunca conheceu o pai, foi abandonado mesmo, ou cresceu no orfanato, não conhece nem pai nem mãe.
Mas aí o que a gente faz? A gente faz um movimento de pelo menos nos conectar a essa energia do pai e da mãe de origem, e a gente tira o julgamento e não olha para as atitudes daquele pai, as atitudes daquela mãe. A gente olha somente para a mãe e o pai, e não a mulher mãe, e não o homem pai. Para que então a criança adulta, porque todo adulto tem uma criança dentro dela, possa sentir então essa vida em plenitude. E aí ela vai para a vida agora totalmente. Tá bom? Então a pergunta da pessoa que tinha me enviado aqui era justamente sobre isso, né? Para quem não teve pai, mas teve uma figura paterna, como é que acontece o processo? Então é muito comum a pessoa não teve o pai, mas ela teve alguém que fez o papel de pai, teve a autoridade de pai, por exemplo, o avô. Tem muitas pessoas que foram criadas pelos avós, ou uma adoção, ou um tio. Então essa pessoa também representou o pai para você, e pode ter sido essa pessoa que te mandou para a vida, que te tirou o medo quando você era criança, né? Te levou, te deu coragem. Mas a figura do pai de origem, ele sempre vai ficar. Então quando nós temos uma adoção, ou você foi criada dessa maneira, você tem dois clãs familiares, a família de origem e aquele que representa a autoridade de pai. Tá bom? Bom dia. E quando o papel é invertido? O pai é mais cuidadoso, mantém as rédeas da criança, e a mãe que é solta, que manda os filhos para o mundo, que dá a liberdade. Há algum problema para essa criança? Aí eu teria que estar analisando mais a fundo. Mas assim, o que você quer dizer a impressão que está dando é que lá está invertido os papéis. O pai está fazendo um movimento que a mãe faria, que é de proteção, e a mãe está fazendo um movimento que o pai faria, que é mandar para o mundo, né? Quando uma criança cresce com uma mãe problemática, sempre é o pai que resolve tudo. A mãe e a criança, antes da adolescência, tem que assumir responsabilidade da casa igual ao adulto. Quais as consequências? Isso aconteceu muito e acontece, né? Muito. É a criança que toma responsabilidade de adulto, muito cedo. Ela adultece muito cedo, né? Existem 3 movimentos que a criança faz dentro da família que cria muito emaranhamento, que é salvar, sacrificar e julgar. Então eu quero salvar meu pai, eu quero salvar minha mãe. E aí, no caso, por exemplo, que eu estava dando da mulher que está extremamente carente, chateada, foi abandonada pelo marido, talvez o filho naquele momento ele queira salvar a mãe, né? E ele toma o lugar do pai, para que a mãe fique bem. Então, isso acontece. E também o julgar, né? Eu quero ser melhor que o meu pai. Eu tenho feito bastante trabalho na área de prosperidade financeira e eu tenho visto muito isso. As pessoas querem ficar ricas, para quê? Para ficar melhor que o pai, no julgamento, né? Então eu sou melhor que meu pai, eu sou melhor que a minha mãe, e aí eu vou ficar rica para provar isso. E aí não é um dinheiro que vai trazer felicidade para a pessoa, né? Esse não é um bom motivo para você ficar rico, porque você tem que ter um bom motivo, né? E aí nesse caso não é bom, vai te doer muito. Porque você vai tentar ficar maior que o teu pai, que a tua mãe. E não tem como. O pai e a mãe são muito grandes para você. É uma coisa que a gente não tem que se envolver. É sem julgamento. Eu tomo a vida que eles me deram, aceito na totalidade, eles são os pais certos para mim. E pronto. Não tem mais nada ali para eu julgar, tá? E também a outra questão é sacrificar. Isso a gente vê muito, né? Então, minha mãe queria separar do meu pai e nos separaram. Então, eu me caso e separo por ela, né? Então, a minha mãe, ela teve uma doença e ela não conseguiu se salvar. E o que eu faço? Me sacrifico por ela, também tem essa doença. Eu caminho com ela para a morte, né? Então, isso também acontece muito. Eu sacrifico a minha vida pelos meus pais. Então, o que eu vejo também muito, eu tenho atendido muitas mulheres, né? Porque a minha clientela toda é acima de 40 anos. Porque aos 40 anos você tem aquela crise de identidade muito grande, né? As crianças sofridas, maltratadas, e elas vão se escondendo, vão sofrendo. Aos 40 anos ela não aguenta, né? E aí procura um terapeuta. E aí chegam para mim, né? E o que eu vejo muito é muitas pessoas que não conseguiram sair da casa dos pais, realmente. Não conseguiram fazer o movimento de ir para a vida. Porque os pais também, crianças feridas, machucadas, também não conseguiram. Eles vivem pelo filho, né? Eu atendi várias constelações e era mais ou menos assim.
O filho que usava droga mantinha os pais vivos. Era a razão de viver dos pais. Eles viviam por aquele filho, né? E muitas pessoas não conseguindo ir embora da casa dos pais, né? Ou fazendo o movimento inverso, né? Eu moro em cima da minha mãe, embaixo da minha mãe, do lado da minha mãe, na frente da minha mãe, mas não consigo ir embora. Eu tenho que ficar aqui, né? Ontem mesmo, atendendo uma pessoa, ontem foi domingo, no sábado, atendendo um senhor, ele me contando que toda a família, a mãe deu um jeito de trazer tudo para perto de novo. Ela nunca deixava eles irem, né? Porque esse papel não é da mãe, esse papel é do pai. A mãe vai proteger mesmo. Mas como eu falei, no Brasil o papel do pai tá muito, como fala assim, tá muito fraco, né? Tem melhorado, né? Você vê que os homens estão procurando autoconhecimento e tudo mais, mas também são homens que sofreram muito na infância. Então eles chegam para a paternidade sem saber o que é ser pai, porque eles não tiveram o deles, né? Então, se é um homem mais orientado, o que ele faz? Ele vai procurar conhecimento para ser um bom pai, né? Mas geralmente eles vão repetir como que o pai fazia. O pai trabalhava muito e nem via o filho praticamente. Ou o pai traía, ou ser homem é ser um macho, não sei o que. Então, é comum, hoje todo mundo tem filho, separa. Quer dizer, é comum, mas não é normal, né? Por que é que eu não estou sendo o pai e a mãe que eu deveria ser, né? O que é que me falta curar dentro de mim para que eu possa ter excelência dentro da educação dos meus filhos, né? O que é que falta eu aprender para ter uma relação fantástica com o meu cônjuge, né? Então hoje a gente tem acesso às informações, ao conhecimento, né? Olha lá, a Jana conseguiu entrar, boa noite. Deixa eu ver aqui o que a Nena Gilmar está dizendo. Eu tive um pai muito carinhoso, amigo, acolhedor, mas em uma época, já não tão distante do falecimento dele, isso aproximadamente uns 5 anos antes, ele começou um relacionamento extraconjugal. Isso foi muito ruim, eu passei a não querer conversar com ele vivia angustiado, não conseguia se libertar do relacionamento, ao mesmo tempo que sentia envergonhado diante da família. Eu carrego esse sentimento de ter passado um tempo distante dele. Quando eu consegui me reaproximar, pouco tempo ele faleceu. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, não agiria assim, mas infelizmente aconteceu. Eu não me sinto bem. Nena, seria fantástico que a gente fizesse a constelação para a gente poder olhar para ele, né? E dizer: pai, sem julgamento, o senhor é o pai certo para mim. Isso a gente faz dentro da constelação. Isso é maravilhoso, fazer esse movimento, tá? Mas o que acontece é o seguinte: o pai e a mãe, eles são muito grandes, nós somos pequenos, eles são grandes. Eu não tenho o direito de julgá-los, de dizer: olha, o senhor não deveria ter um caso extraconjugal, o senhor deveria isso, o senhor deveria aquilo, né? Realmente eu tenho que me pôr somente na posição de filha e de filho e dizer: o senhor é o pai certo para mim, eu tomo a vida em plenitude, né? E nesse momento que eu tomo a vida em plenitude, eu desfaço esse cordão, essa coisa de eu tenho que repetir, porque eu não aceito, então eu repito as dores. Aí quando eu aceito, o senhor é o pai certo para mim, nesse momento eu me liberto. Olha que interessante isso, né? Quando eu aceito, digo: o senhor é o pai certo para mim, e aceito de coração a vida que o senhor me deu, nesse momento eu me liberto. Eu não preciso mais repetir as dores. Olha que fantástico que a gente faz esse movimento através da terapia da constelação familiar. Fantástico, né? Bom, então, o que mais eu posso falar para vocês a respeito da lei do pertencimento, né? Falando sobre mães problemáticas, né? O que a gente tem visto muito, isso não é de agora, tá? Isso já acontece desde que a humanidade é humanidade. Outra coisa que eu digo é assim: não faz muito tempo que tem o carinho, né? Abraço, eu te amo, entre os seres humanos. A relação era fria, entre pai e mãe era fria, não existia abraço. Quem aqui se lembra na sua infância que não tinha abraço, não tinha beijo com os pais? Coloca um ok, um joinha, só para eu ter uma noção. Você teve abraço, beijo, carinho dos seus pais quando você era criança? Faz um joinha para mim se você não teve. Se você não teve, seus pais não sabiam como amar vocês através de carinho, de abraço, de beijo, coloca um joinha para mim, para eu saber quantos de vocês não tiveram. Enquanto isso, eu vou ler aqui o que a Cristina falou. Sou filha única, tenho 3 filhos. Meu ex-marido
Meu ex-marido me abandonou assim que meu terceiro filho nasceu e foi morar com outro. Hoje estou no relacionamento, mas muito segura. São 4 anos entre indas e vindas. Meus filhos são os amores e torcem por mim. Fiz a constelação um mês, constelei meus pais e ele. Isso mesmo, Cristiane. Fantástico. Não tive. Eu não tive, só via eu te amo. Entendeu? Então essa coisa de amar, de beijar, de abraçar, gente, é agora. No dia dos pais, domingo agora, eu tive na casa dos meus pais. No domingo, no sábado, ficamos com meus sogros, né? Os pais do meu marido. E no domingo, no sábado com os pais do meu marido, no domingo com os meus pais. E aí eu cheguei, minha mãe veio me abraçar, porque outro dia eu dei uma entrevista na Band e a minha mãe ficou muito orgulhosa, ficou muito feliz e queria me falar aquilo. E me beijou, e me abraçou e disse que eu sou maravilhosa e eu te amo, eu te amo. Minha mãe já fala eu te amo pra mim há cerca de 1 ano. Quando eu um dia liguei pra ela e disse, mãe, eu te amo. Quase morri pra falar. Quando saiu eu te amo, parece que estava saindo um negócio de dentro de mim. E ela chorou do outro lado. Ela disse, nunca ninguém disse uma palavra tão bonita pra mim quando você disse. E aquilo arrancou de mim, foi lindo. E desse tempo pra cá ela vive falando eu te amo. E eu também falo eu te amo pro meu pai. Mas meu pai nunca tinha me dito eu te amo. Eu entrei na cozinha, ele tava lá, eu disse, pai, feliz dia dos pais, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu te amo, viu, paizinho? Ele disse pra mim, eu também te amo. Foi a primeira vez. Eu tenho 38 anos que eu ouvi meu pai dizer eu te amo. Eu vou fazer 38 agora, dia 30 de agosto. Então, gente, não é comum. Entendeu? As pessoas não falam, não se amam, né? Não tem essa comunicação de amor. E aí os filhos crescem tudo que nem flor murchando. E aí essa mulher vai procurar quem para casar? Um homem que vai fazer do mesmo jeito. Porque é assim que eu aprendi. E nesse momento eu também tenho meu pai. Tá? Olha lá, a Paula disse que fez isso no Dia dos Pais. Parabéns, querida, pela atitude, porque nós vamos mudar a humanidade. Não adianta eu querer tirar do meu antepassado. Meu pai não me fala, eu não vou falar também. Não. Eu faço esse movimento de cura pro meu sistema. Maraísa disse que não se lembra. Porque não existia, bem. Negócio de amor, carinho e agora. Tá? A gente crescia mesmo, vocês sabem como é que nós crescia, né? E aí a maioria dos pais tinha os filhos para trabalhar, para manter a família, né? E aí então foi quebrando a alma da criança. Né? Em 1890 já existia associação para cuidar dos animais, sabia disso? Mas não existia para proteção da criança. Né? E tudo começa nessa criança, onde a gente vai pegar a alma dela todinha e destrói, né? E aí a criança, aí quando a gente fica adulto também durante a infância, além disso nós nos conectamos às memórias dos antepassados, que é onde a constelação trabalha. E aí eu tô todinha cheia de dor, porque agora eu tô conectada com o meu e com o dos outros. Entendeu? Jane está dizendo assim, eu vivo no meu casamento que estou repetindo, né, o que aconteceu com a mãe. O que você deve fazer é uma constelação familiar. Bom, entendido a lei do pertencimento, vou agora explicar a lei da hierarquia. A lei da hierarquia diz o seguinte, quem chegou primeiro e pronto. Pai e mãe veio antes de mim, respeito. Eu não vou inverter os papéis. Na lei da hierarquia, o que a gente faz é colocar cada um no seu papel. Como que as pessoas invertem, Sônia, os papéis? Muito comum. Você vira pai do seu pai, mãe da sua mãe, mãe dos seus irmãos, mãe do seu marido, mãe do seu marido, marido do seu marido, mulher do seu filho. Separa do marido e põe o filho para dormir com você na sua cama de casal. E agora ele tá no papel do teu marido. Inconscientemente ele tá querendo te cuidar agora. Tá numa carência do caramba e ele tá lá. Você acha que isso é bom pra criança? Sinceramente? Você acha? Eu atendi um rapaz que ele tava tomando banho e a mãe entrava no banheiro fazer xixi. Ele sentia-se muito mal com isso. Entendeu? Muito mal. Ela trocava de roupa perto dele. Ele estava desesperado. Por que o menino, né, ele se conecta bastante com o pai? Porque tem o estereótipo sexual da mulher. E ele quer identificar com o homem.
né? Crianças homossexuais, elas sofrem muito, porque elas sentem vergonha, porque nós somos um país extremamente preconceituoso. E aí eles têm vergonha. E os pais também querem curar essa criança. Não, meu filho não é gay, não. Aí fica tentando, sabe, disfarçando. Internaliza dentro do coraçãozinho dele que é uma vergonha. E é mais uma vez a alma da criança, né? Então tudo vai começar aí na criança. Bom, então, na lei da hierarquia, a gente tem que olhar para isso, para as inversões de papéis, né? Me coloco no local de mãe do meu filho. Eu não falo sobre a minha sexualidade com meus filhos, né? Os pais não têm que pedir permissão ao filho para casar, né? Eu vejo muito isso. Porque eu não quis que meu pai casasse, mas você é filha dele. A sexualidade dos seus pais é muito grande, não se envolva nisso, não entre nesse campo. Os filhos podem falar da sua sexualidade para os pais, ao contrário não, tá? E depois nós temos a terceira lei do amor, que é o dar e receber. Então, em todas as relações humanas tem que existir o equilíbrio entre o dar e receber, né? Então, numa relação entre homem e mulher, dar e receber é como? O marido faz X para você, você faz X para ele. E aí os dois vão crescendo juntos, certo? Mas aí se você se entregar demais e fazer muito por esse casamento, ele vai embora. Nossa, que loucura isso, não é verdade? A mulher faz muito pelo marido, né? Põe comida no prato, toalhinha. Trata igual filho. Ela se doa demais, ele fica devendo a ela e vai embora. Isso serve para qualquer relação. Numa amizade, por exemplo, se você fizer muito pelo teu amigo e ele ficar te devendo, né, devendo favores, devendo um monte de coisa, ele também se afasta. Por quê? Porque ele não consegue te pagar. O devedor que não pode pagar se afasta. Grava isso que você vai entender. Imagine que você deve 5 mil reais a uma pessoa e você está passando na rua. E a pessoa a quem você deve vem vindo. E você está indo e ela vem vindo. Você não tem o dinheiro para pagar. Qual é a vontade que você tem de fazer nesse momento? Qual é a vontade? Coloca aí para mim. Outra situação. Você, por exemplo, ajuda muito um irmão. Paga a faculdade do irmão, faz de tudo por um irmão. Ele fica com raiva de você. Aí você fala, mas por que eu fiz de tudo, ficou com raiva de mim? Por quê? Porque você fez muito por aquela pessoa, ela não pôde te pagar. Você tirou a dignidade dele. Ele ficou te devendo. Como ele não pode pagar, ele fica com raiva. Porque tirou a dignidade daquela pessoa. Então, sempre ao dar e receber um equilíbrio. Nunca faça a mais nas relações humanas. Tá bom? Dar e receber. É uma via de mão dupla. E aí? Tô aguardando você escrevendo. Você tá indo, vem vindo uma pessoa que você deve 5 mil para ela. Você não tem dinheiro para pagar. O que você faz nesse momento? Qual que é a sua atitude? O que é que você faz? Coloca aí para mim. O que você faria? Qual a vontade que você tem de fazer? Não é? Bom, então essas são as 3 leis do amor: pertencimento, hierarquia e dar e receber. Por que chama leis do amor, Sônia? Paula falou que quer sumir. Lógico, né? Se eu pudesse desviava, passava por outro lugar. Não é isso? O amor, ele é a fonte de tudo. E ele é maior que tudo. O amor cura tudo. Tudo que existe é amor. Tudo que existe é amor. Tá? O amor é acima de tudo e tudo que existe é amor. Mas antes do amor vem a ordem do amor. Porque se não for assim, o amor ele acaba destruindo. Aí ele vira o amor ao contrário. O amor que destrói. Por exemplo, eu amo tanto meu pai, que ele era drogado e eu vou me drogar também. Eu amo tanto a minha mãe, que ela teve câncer, eu vou ter câncer também. Eu amo tanto meu pai, que ele faliu um negócio, eu vou falir o meu também. Eu amo tanto a minha família, que eles passaram tanto perrengue na vida, tiveram tanta dificuldade financeira que eu não consigo me sentir bem sendo rico. Eu tenho vergonha de ser rico e eu dou um jeito de perder o meu dinheiro. E isso é a lei do amor ao contrário. Por lealdade, por amor ao meu clã familiar, eu faço igual e me mantenho no grupo. Porque eu quero o quê? Pertencer. Deu para compreender? E todo mundo se separa e eu me separo também. E todo mundo é traído e eu traio também. Ninguém tem pai nessa família, então meus filhos também não vão ter. São homens fracos.
meus filhos vão ser homens fracos. Até que alguém um dia se levanta e diz, eu quero olhar para isso. E aí faz uma limpeza nesse clã familiar e diz assim, da minha descendência para baixo, eu acabo com essa maldição. Eu vou colocar ordem nesse amor. Ordem do que, Sônia? A ordem do pertencimento, vou incluir os excluídos. Ordem da hierarquia, vou honrar os antepassados. E não vou mais inverter os papéis. Vou dar o lugar de quem é do lugar. E ordem do dar e receber. Vou me dedicar e vou receber em troca. E aí eu começo a colocar ordem no amor. A ordem do amor é como se fosse um rio. O rio é a ordem, o amor é a água. Se eu tiro a margem do rio, se eu tiro a margem desse rio, o rio não vira mais rio. Se eu coloco a margem é a ordem, agora o rio pode fluir. Então o amor, as ordens do amor, o amor com ordem, ele flui. E o trabalho da gente da constelação é isso, é dar a ordem ao amor. Né? Então hoje mesmo na constelação, a moça falou, nossa, Sônia, eu não estou acreditando muito, não tem problema. O importante é que nós olhamos para essas pessoas, os abortos, os antepassados, que de alguma forma estavam excluídos desse sistema. E você deu um lugar a eles. E é isso que importa. Né? Bom, eu vou agora explicar como é que eu faço as constelações. Mas antes de eu explicar como é que eu faço as constelações, eu vou fazer um teste com vocês. E eu gostaria que vocês fossem respondendo aí, tá? Então vamos lá. Você vai responder para mim sim ou não. Só isso. Você ainda, para a gente identificar, quem tiver acima de 5 sims, já tem emaranhamento sistêmico em relacionamento, tá bom? Então é só você anotar quantos sims você vai responder. E você pode escrever aí para mim. Depois você conta quantos sim deu. Você ainda se lembra do seu primeiro amor, do primeiro amor da sua vida com saudades? Sim ou não? Coloca aí, por favor. Pergunta número 2. Num primeiro relacionamento, a separação ocorreu de forma tumultuada, com feridas para ambos os lados? Na primeira separação, sim ou não? Você faz muito pelo seu parceiro mais do que você recebe? Sim ou não? Você sente medo intenso de ser abandonada e ficar sozinha ou sozinho? Sim ou não? Você vai respondendo sim, depois você me conta quantos sims deram, tá? Você se esforça para ser como seu parceiro deseja que você seja? Você fica tentando se mudar para agradar o outro? Sim ou não? Quando você está numa relação, tem tendência de sufocar o outro? Você tem tendência de sufocar o outro quando você está numa relação? Sim ou não? Você exige que o outro mude o seu jeito de ser? Você quer reeducá-lo para que ele fique melhor? Sim ou não? Você sente que não é vista pelo seu parceiro na relação? Você se sente meio invisível na relação? Ele não está te vendo? Seu parceiro ou sua parceira? Sim ou não? Você não aceita o primeiro relacionamento da sua parceira como sendo importante para ele? Sabe quando você tem raiva da primeira esposa, do primeiro marido, da pessoa? Sim ou não? Você vê a relação com os seus próprios pais mais importante do que o seu próprio relacionamento? Sim ou não? Você olha para a família do seu parceiro e tem dificuldade de aceitar a família dele? Sim ou não? Você tem dificuldade de aceitar a família do parceiro ou da parceira? Se o seu parceiro tem filhos, você se coloca como pai e mãe desse filho do seu parceiro, tirando a importância do pai e da mãe biológica dele. Por exemplo, você vive com o enteado, e você vira mãe do enteado, tira a importância da mãe verdadeira dele, por exemplo, e sente até raiva do pai e da mãe daquela criança, que é filho do teu parceiro. Sim ou não? Você tem sentimento de mágoa e rejeição com seus próprios pais? Sim ou não? Ou com o pai ou com a mãe? Você tem tendência de refazer o casamento dos seus pais da melhor maneira? Você está tentando consertar o casamento dos seus pais?
Por exemplo, eles estão separados, fica pensando o tempo todinho de dar um jeito de punhar os dois juntos. Sabe assim? Você esconde do seu parceiro o fato de ter feito ou incentivado o aborto, ou esconde outras situações emocionalmente difíceis, como, por exemplo, vontade de não ter filho. Então, por exemplo, você tem um aborto e não contou com o seu marido, que você teve abortos, né? Ou qualquer outra situação difícil, você esconde do teu parceiro, da tua parceira, do teu marido, da tua esposa. Você vê em si padrões de relacionamento com problemas repetidos, você vê que tá repetindo os relacionamentos, tá ficando tudo meio igual, só muda a pessoa. Você se vê muito parecido com o pai, mãe, avós ou tios na forma de agir nos relacionamentos, você começa a ver que tá repetindo os relacionamentos dos pais, dos avós, das irmãs ali, tá tudo ficando meio igual. Você acredita que a felicidade depende do outro? Sim ou não? Que o outro vai te fazer feliz? Sim ou não? Você vê um relacionamento dos seus pais de boa forma e faz de tudo para que a relação seja igual a deles? Fica tentando imitar também o pai e a mãe? Ah, mas meu pai não faz assim, você fala pro marido às vezes? Ou se não, você faz isso com a tua esposa direto. Ai, mas a minha mãe não fazia assim. Minha mãe fazia de tal jeito. Não é assim que a minha mãe faz, sabe? Faz isso para a esposa. Se você tem filhos na relação, assim, você costuma ser possessivo, ciumento quando está apaixonado e cobra a fidelidade da parceira ou do parceiro o tempo todo? Extremamente ciumento? Sim ou não? Se existem filhos na sua relação, você os vê como mais importante do que a relação? Por exemplo, começa a olhar só para os filhos e não olha mais para o casamento? Você faz isso? Você coloca o teu casamento depois dos filhos? Coloca os filhos acima do casamento? Né? Quando um relacionamento termina, você se sente como se a vida tivesse acabado e talvez você tenha vontade até de se suicidar? Quem já pensou em suicídio depois de terminar uma relação? Sim ou não? A verdade é que quando acaba uma relação, a gente vai passar por um período de luto. Isso é normal, né? Precisa deixar o corpo passar pelo período de luto, né? Quando eu coloco o casamento, os filhos na frente do casamento, por que isso não é certo, Sônia? Porque eu preciso lembrar da hierarquia. Quem veio primeiro? O casamento ou o filho? O casamento. Então, quem veio primeiro, eu honro primeiro, tá? Assim eu faço com a primeira esposa do meu marido. Então, eu honro aquela primeira esposa, porque ela é a primeira, ela veio antes, eu sou a segunda. Assim também os filhos dele, eu não me meto, filhos dele, assunto dele. Vieram antes de mim, eu honro e respeito, né? Assim como segunda, terceira esposa, eu sempre vou respeitar, né? Por quê? Porque eu vim depois, eles vieram primeiro, tá? Vou explicar um pouquinho sobre ciúmes também, né? Ciúmes. O que é ciúmes, Sônia? Ciúmes é saudade de si mesma e querer que o outro faça comigo o que só eu posso fazer. E geralmente é amar a minha criança. Eu quero que o outro ame a minha criança. Não dá. A única pessoa que pode amar a sua criança é você mesmo. Tem uma criança ferida, machucada dentro de você. E a única pessoa que tem acesso a essa criança é você. O outro não tem acesso. Na constelação, a gente vai devolver o que não é seu. Né? Essas cargas que você vem carregando nas suas costas, né? Dos antepassados que não é seu. Colocando ordem no amor, dando lugar para todo mundo, incluindo os excluídos, né? Mas a regressão vai ajudar a gente a fazer uma cura na tua criança que não recebeu o abraço do pai, não recebeu o carinho da mãe, os traumas infantis, né? As crenças negativas de identidade, quem eu sou, eu mereço, né? As crenças de comportamento, de merecimento, de capacidade. Aí a gente vai fazer esse trabalho extremamente profundo, tá? Eu quero que vocês escrevam para mim quantos sims deram. Conta os sims e coloca para mim. Deu 5 sim, deu 3 sim, deu 8 sims. Coloca para mim, por favor. Tá? Para eu poder comentar sobre isso, né? Então, o outro nunca vai me fazer feliz.
A única pessoa que pode me fazer feliz sou eu mesmo. Eu tenho que me amar. Amar quem, Sônia? Essa criança. Lúcia deu 12. Você vê que tem um grande emaranhamento aí, né, Lúcia? Quase metade. Sandra deu 4. Né? Já não deu muito emaranhamento. Pouco, né? Marisa, sim. 3. Né? Edna, 4. Essas meninas que estão me seguindo aí há muito tempo, já não tem mais nada. Ordileia, importante olhar para isso. Ordileia, 11. Jane, 14. Você vê, são grandes emaranhamentos, né, dentro das relações. Regina, 5, já tá aparecendo também, né? A partir de 5, emaranhamento. Quanto mais emaranhamento. Kátia, vai ficar aí depois gravado, você pode fazer depois, tá, querida? Genilda, 14, Nilda, 13. Então, o pessoal que deu acima de 5, vamos fazer a constelação familiar. Muitos emaranhamentos. Não é seu. Você pode devolver isso. Fernanda, 5. É importante devolver isso. Né? Eu não preciso mais repetir as dores. Hoje existe técnica para isso. Eu posso olhar para esses antepassados e dizer, isso não é meu. Eu vou ficar apenas com o que é meu, com muito amor, com muita honra e respeito. Eu fico apenas com o que é meu. Vocês, como é que eu faço a constelação, né? Gratidão a você, Sandra, querida. Como é que eu faço a constelação? Vocês também podem colocar perguntas, tá? A Juliana deu 10. Seria ótimo fazer a constelação, querida. Nayala, 2. Nayala também tá me seguindo e tá colocando em prática tudo que você aprendeu, né, querida? Já devolveu bastante coisa. Gratidão, viu, querida? Bom, eu vou então mostrar como é que eu faço, tá? Existem 2 maneiras de fazer constelação familiar, né? Zenilda, tudo bem, querida? Gratidão a você. 4 sim, o restante foi não. É porque são 25 perguntas, viu, gente? Vocês perderam alguma? Depois, 21 perguntas, 23 perguntas, na verdade. Depois vocês podem refazer. Edna, estou sempre aprendendo com você. Faz parte da minha evolução. Gratidão, querida. Então, existem 2 formas de fazer constelação familiar, né? Uma é com representantes, pessoas. Então, você vai num grupo, né? Tem uma terapeuta lá, que é facilitador de constelação ou facilitador de constelação. E aí você vai lá nesse grupo com essas pessoas e cada pessoa vai representar um papel colocado ali pela situação, tá? Essa é uma forma de fazer. É um presencial que a gente chama. A forma como eu trabalho online, eu trabalho individual, tá? Fica eu, a pessoa e os bonecos. Como não tem as pessoas, eu trabalho os bonecos. Ó, esses são os bonequinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? E aí, a primeira coisa que a gente faz é abrir o campo morfogenético. O que é o campo morfogenético, Sônia? O campo morfogenético é como se fosse um grande computador, né? Onde fica guardado todas as memórias. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando você apaga algo do computador, ele apaga de verdade? Para onde ele vai? Conta para mim, para onde ele vai? Quando você vai e deleta alguma coisa no computador, para onde vai? Ele apaga de verdade? Conte pra mim. Onde ele vai? Tem um delayzinho, né? Lixeira. Aí você vai na lixeira e deleta. Mesmo assim, você tem como recuperar no HD. Ou seja, nada é deletado no computador. Imagine na nossa mente, na mente coletiva, nas pastas de arquivo de memória dos nossos antepassados. Tudo fica gravado no universo. Tudo. E a todo momento você está abrindo essas pastas e conectando a isso. O tio que se suicidou, entendeu? A avó que foi traída, né? Os abortos, crianças que nasceram e morreram. Em algumas pastas você se conecta mais, outras menos, mas o clã familiar todo se conecta. Qual é o trabalho da constelação familiar? É fazer uma edição nessas pastas, uma edição nessas dores. É dar um lugar a essas pessoas, na verdade, olhar. Tinha uma frase de Jesus, né, que diz:
a verdade vos libertará. Pois é, quando você olha a luz, quando você coloca a luz, ali já começou a acontecer uma libertação. Tá bom? Basicamente é isso. Quando você vem e eu coloco um boneco aqui representando o seu avô, que assassinou a sua avó. Eu tive um caso semana passada que o avô assassinou a avó. E ele, para não ser preso, né, ele dizia assim que ele escutou um barulho, daí ele foi com a arma e ele caiu da escada e matou a avó acidentalmente. Ele nunca assumiu, mas ela era submissa e era uma relação violenta. Então, a família sabe que não foi um acidente. E a gente pôde olhar para esse avô na representação de um bonequinho e sentir tudo e dizer para ele: eu não te julgo, eu dou um lugar para o Senhor, um lugar no meu coração. E isso faz toda a diferença para a família toda, né? Então, o campo morfogenético é onde estão essas memórias. E aí, através do conhecimento, dentro de todos os estudos que eu faço da física quântica, eu abro esse campo morfogenético com a permissão sua e dos seus antepassados. E aí nós vamos juntas adentrar esse campo e aí mexer nessas imagens, nessas memórias. E você vai sentir uma grande libertação. E durante 6 meses, o próprio campo, né, ele vai o que? Absorver essa nova imagem e vai começar a ver as mudanças na família. Quem já fez constelação familiar comigo, poderia colocar uma frase aí, como foi? Só para as pessoas que não me conhecem, que hoje tem muita gente aqui que nunca me viu, elas no começo já se identificaram, e nunca viu falar, por exemplo, de uma constelação, nem sabe o que é isso, mas às vezes tem até medo. E aí eu queria que você que está me assistindo aí, que já fez constelação comigo, colocasse uma pequena frase dizendo como é que foi essa experiência para você. Né? Tamara podia colocar também, né, Tamara, que você já fez 2 vezes constelação comigo. E aí vai ser muito bom. Olha lá, a Fernanda disse que foi muito libertador devolver aquela carga emocional que não é sua, aquela culpa que você sente que não é seu. Sim, Lúcia, não é só para você. A constelação familiar, ela vai mexer no campo morfogenético da família. Então não é só você que vai sentir a libertação. Toda a família sente o impacto. A Nena falou que foi maravilhoso. Gratidão, querida. Fernanda falou que se sentiu leve. Angélica. É um olhar do oculto que está no nosso subconsciente. Marivane, muito bom, uma libertação. Fantástico, fantástico. É isso mesmo. É essa sensação. Eu acredito que eu preciso fazer essa constelação. Sim, querida, vamos fazer. Começou a me libertar. Vamos fazer, Fernanda, vamos fazer, querida. A Kátia falou, eu quero fazer, mas não tinha nem ideia que é assim. Por isso que eu quis fazer essa aula hoje, para tirar essas dúvidas, né? A Nayala, eu sinto uma leveza na família após a constelação. Você imagina essa carga energética, a família toda sentindo isso. Você quer ter prosperidade financeira, mas não pode, porque a família toda sofreu escassez financeira. Quem sou eu para ser diferente? Tem uma energia que te puxa junto. É o pertencimento. E aí você devolve isso, né, para o clã familiar. Tamara disse que vai fazer de novo, hein? Isso aí, querida. A gente pede um espaço de 6 meses entre uma constelação e outra. Por quê? Para que é o tempo que o campo precisa para absorver aquela informação e poder liberar, né? Então, em 6 meses você vai ver mudança. Então, a gente pede 6 meses. Mas, se você tiver em grande sofrimento, nós podemos sim fazer uma em 90 dias. Mas com outro tema. Por exemplo, você constelou o teu casamento. Agora você vai constelar o dinheiro da tua família. Agora você vai constelar a doença. Então, você vai mudando os temas. Aí, tudo bem. Em 90 dias a gente pode refazer, né? A Tamara disse que ela carregava o peso da rejeição. O peso da rejeição. A Sandra, eu me sinto muito mais leve após a sessão de desbloqueio de hoje. É mesmo, né, querida? Hoje nós fizemos uma sessão, foi fantástico. Gratidão, querida. Nós vamos fazer ainda essa constelação, né? Que maravilha, gratidão. Tamara, é incrível a mudança da minha família. A Tamara sentiu uma mudança fantástica no financeiro também, né, Tamara? E a família toda, né? Como eu posso fazer? Lúcia, a Tamara vai falar com você
daqui a pouquinho, eu queria só antes fazer uma vivência muito forte com você, que eu fiz para o pessoal que está fazendo o curso comigo do Método PROS, e foi assim, fantástico, realmente muito libertador. Nós estamos em 43 pessoas na sala, né? Como vai ser muito forte essa vivência que nós vamos fazer agora, eu gostaria que quem está me assistindo, por favor, abra a mente, faz assim, ó, põe aqui no coração, abre o coração, tá? Porque a gente vai fazer agora bem intenso, tá bom? Vamos fazer a regressão, Regiane, vamos fazer. O Método PROS é um outro curso meu, querida, não tem nada a ver com constelação, é um curso de prosperidade financeira, ele tá fechado no momento, nós não estamos fazendo as inscrições no momento, tá? Quando nós tivermos para fazer a inscrição, aí vocês com certeza serão avisados, mas por enquanto não, é um curso que eu abro de 6 meses, que entra muita gente, aí eu fico fazendo um trabalho muito intenso lá dentro, libertação financeira, e aí eu dou um tempo, né, para o pessoal absorver tudo aquilo, aí eu abro outra turma, tá? Por enquanto tá fechadas as inscrições. A primeira que fiz para o financeiro desbloqueou muito, mas vamos lá, com certeza, porque muitas vezes eu tô presa, né, roubo de herança, isso faz muito emaranhamento também, né? Bom, então, gente, eu gostaria de fazer com vocês, então, essa vivência que vai ser, assim, libertadora, e eu gostaria que todo mundo que tivesse aí fizesse, tá? Marcela, querida, boa noite. Vamos fazer, então eu gostaria que você abrisse o coração agora, faz assim, ó, abre o coração, abre a mente, sem julgamento, pra gente fazer essa vivência agora, tá? Eu vou pedir para vocês se encostarem na cadeira, fechar os olhos e respirando pelo nariz, soltando pela boca. Respirando pelo nariz, soltando pela boca. Eu vou colocar um quadro aqui, tá? E nós vamos fazer. Tô só entrando aqui. Opa, aí. Foi. Tá bom? Zenilda, a gente sempre faz pensando na gente primeiro, tá? Se você não estiver bem, seu filho não vai ficar bem. É sempre pra você, querida. Aí seu filho vai sentir, tá bom? É sempre assim, né? É muito comum as mães, não, vou fazer pro meu filho, vou fazer pra mim. Porque se eu estiver bem, e a minha cura é a cura do meu sistema familiar, eu preciso me curar para que meu filho fique bem. Tá bom, querida? Então vamos lá. Vou colocar um quadro aqui para vocês. Respire pelo nariz e solte pela boca. Vai respirando devagar, colocando a consciência na sua respiração. Vai respirando, respirando. Pensamentos virão. Você não é seus pensamentos. Apenas observe os seus pensamentos e deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Feche os olhos. Vai respirando devagar. Coloque a consciência na respiração. Imagine agora que você está num lindo jardim. Vá caminhando pelo jardim, sentindo o cheiro das flores. Isso. De repente você vê uma criança sentada no chão. Essa criança está triste, amargurada, chorando, traumatizada. Se aproxime da criança agora. Essa criança é você. É a sua criança. É você, criança. Olhe para a sua criança agora. Olhe nos olhinhos dela. Ali na sua frente estão seu pai e sua mãe.
Se seu pai e sua mãe já faleceram, não tem problema. Visualize eles da melhor forma. Se você nunca conheceu seu pai nem sua mãe, também não tem nenhum problema. Visualize eles da melhor forma. Se você não teve a oportunidade de conviver com seu pai e com sua mãe e guarda muito ressentimento contra eles, não tem nenhum problema. Apenas visualize seu pai e sua mãe da melhor forma. Quando você olha para a criança, você vê que do umbigo dela sai um cordão. E esse cordão, ele se conecta ao pai e à mãe. E a criança está conectada com o pai e a mãe. E nesse momento você olha para a sua criança e diz assim: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, gratidão. Gratidão pela minha vida. E a criança olha para você e nesse momento do céu desce uma tesoura muito grande e dourada. E essa tesoura, ela é grande, você tem que pegar ela com as duas mãos. Você vai até o cordão e corta o cordão da criança. Isso, corta o cordão da criança. Pega o cordão da criança agora e conecte a você. Isso, conecte a sua criança a você. Você é adulto agora. A criança fica muito feliz, pega ela nos braços, sente a criança nos seus braços, os bracinhos dela. Isso, isso. Ela vai se conectando a você, entrando dentro do seu ser. Agora você e a criança são um só. A sua criança vive dentro de você agora. Você pode cuidar da sua criança, amar a sua criança agora. A sua criança está muito feliz, porque antes ela estava conectada aos pais, mas ela não tinha os pais todo momento. Como ela está conectada a você agora, ela tem você 24 horas. Você está com ela 24 horas. Ela sente-se segura, protegida, a sua criança. Sinta a plenitude da sua criança dentro de você. Você agora pode ser adulto e ir para a vida. Olhe para os seus pais agora. Se aproxime do seu pai agora. Dê um abraço no seu pai. Coloque os braços em volta de você e sente o abraço do pai. Ele diz no seu ouvido assim: eu te dou permissão. Te dou permissão para ser feliz no seu casamento, para encontrar um grande amor. Eu te dou permissão para ser próspera financeiramente. Eu te dou permissão para ter sucesso. E a mãe também olha para você. E você recebe o abraço da mãe agora. Sente o calor do abraço da sua mãe. Diz para ela: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Vocês são os pais certos para mim. Eu posso ir para a vida agora. Eu sou adulto agora. E sua mãe diz assim: você tem permissão para ser feliz. Você não precisa mais repetir as nossas dores, os nossos erros. Você tem permissão para ter sucesso, para ter plenitude financeira, para ter saúde, para ter um casamento fantástico, um relacionamento, para ser feliz. E você aceita a permissão. Sente o abraço dos pais. E no seu coração você diz: eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, gratidão. E agora, muitos antepassados estão aí. Uma multidão de pessoas estão aí nesse jardim. Você está muito feliz, se sentindo pleno com a sua criança acolhida. Com a sua criança acolhida, se sentindo amada, com a permissão dos pais. E então você começa a bailar. Os antepassados estão em volta de você. Ouça esse mantra agora.
Abra os braços. Sinta o poder dos ancestrais. Se conecte agora com a força dos ancestrais. Isso. Isso. Abra os braços e sinta. Baile como uma criança. Isso. Isso. Os ancestrais colocam os braços para você, como se estivesse entregando força, coragem, amor, alegria. Sinta. Isso. Isso. Gratidão. 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 E você se sente pleno, plena. E nesse momento, recebendo toda a força dos ancestrais, você vai começando a despertar. Vai colocando consciência nos seus pés, nas suas pernas, nos seus braços, no seu rosto. Pleno agora, plena agora. Esboce um pequeno sorriso. E assim que sentir que está pronto, que está pronta, você pode abrir os olhos. E aí, gente, como é que foi essa vivência? Eu gostaria que vocês me contassem. Vocês conseguiram cortar o cordãozinho da criança e conectar você e sentir os pais e os antepassados? Como é que foi? Conte aí pra mim, tá? E aí agora eu vou abrir também para perguntas, né? E aí eu vou falar para vocês do valor da constelação, da promoção. Na verdade, nós estamos com a promoção do Dia dos Pais, que está encerrando hoje à meia-noite. E daí daqui a pouquinho eu vou falar com você, tá? Tamara disse que foi lindo demais, gratidão, Sônia, por esse presente. Gratidão a você, querida. Vocês conseguiram cortar o cordão? Que te prende muitas vezes a ter que ter permissão dos pais para fazer? Lá, Jane quer fazer, tem promoção? Tem promoção, querida, até a meia-noite de hoje. A Tamara já vai colocar aí, vai chamar você. Coloca seu WhatsApp, Tamara, para o pessoal poder chamar você. A Kelly falou que não queria cortar, mas ela conseguiu. Fantástico, querida. Realmente tem uma resistência, né? A gente não quer se desfazer desse cordão, quero estar conectada ainda com meus pais, mas eu preciso cortar, cuidar da minha criança, porque eu agora vou ser pai e mãe da minha criança. Porque quando a minha criança estava conectada aos pais, ela não tinha eles sempre. Agora eles vão ter sempre, né? Vão estar comigo 24 horas por dia. Eu vou cuidar da minha criança, vou amar a minha criança, né? Fantástico. Maravilha, Nayala, querida. Você coloca pra gente, então, Tamara, o seu WhatsApp? Olha que legal, Regiane. Fantástico, querido. E aí, quem quer fazer a constelação, poderia escrever eu quero, que a Tamara pode chamar também no Messenger, né, Tamara? No Messenger do Facebook, né? Lá, a Nilva disse que sentiu até dor no pulso, né? Acho que na hora de cortar ali com a tesoura. Fantástico isso, né? Sentir os ancestrais, a força dos ancestrais. Que maravilha isso, né? Fantástico. Viu? Olha lá, a Regiane disse que se viu bailando, foi fantástico. A Marlene estava com dificuldade de relaxar, mas no final as mãos até formigavam. A Angélica quer saber da constelação. É só colocar eu quero que a Tamara vai entrar em contato. A Nilva foi tão forte que viu até sangue na hora do corte, mas conseguiu, né, Nilva? O mais importante é isso. A Lucy quer também. Então vamos lá, gente. Então, a sessão de constelação familiar, ela custa R$400.
tá? Normal, R$400. Nós fizemos essa promoção do Dia dos Pais que funciona assim. De R$400 você vai pagar R$249,90. R$150 você já ganha de bônus aí. Além disso, você vai ganhar mais uma sessão comigo de desbloqueio emocional. Nessa sessão de desbloqueio emocional, nós vamos trabalhar os traumas emocionais. Eu vou usar com você várias técnicas. Quem já fez sessão de desbloqueio comigo sabe que é fantástico. E além disso, você vai ganhar um curso de Ho'oponopono inteiro para você trabalhar a cura da sua criança interior. E vai ganhar também da Tamara uma sessão de cura quântica. Além disso, você vai ganhar meu livro. Você vai poder ler meu livro e ouvir meu livro, porque eu fiz um audiobook, uma coisa assim fantástica. A promoção foi aberta na semana segunda-feira, né? E ela tá encerrando hoje à meia-noite. Então, você fala com a Tamara vai te orientar. E aí você pode fazer em até 12 parcelas no cartão de crédito até meia-noite, ou você pode fazer transferência bancária também. E aí, para quem vai fazer transferência bancária, aí a gente abre uma exceção para fazer amanhã até as 10 da manhã, tá bom? Porque realmente até meia-noite hoje não vai conseguir, né, Tamara? Porque às vezes o banco não aceita, tem que ir no caixa eletrônico, alguma coisa. Aí pode fazer até amanhã às 10 da manhã, combinado assim? Pode ser, Tamara? Tamara disse que sentiu o tornozelo direito. É interessante que o nosso corpo fala, né? Nosso corpo fala. Tem gente que formigou a mão. A Silva sentiu um pouquinho de dor na cabeça. Muita conexão, né, com os ancestrais. A Rejane quer também. E a Rejane falou que foi muito fantástico isso. A Jane quer saber, são quantas sessões? A constelação é uma sessão só. E é rápida. As pessoas falam, nossa, quanto tempo dura a constelação? 15 minutos, 30 minutos. É rápido. A gente se conecta de uma forma e faz... Não demora, tá? Eu fico 1h30, 2 horas com você, que eu fico te passando os exercícios e tal, tirando dúvida, mas a constelação em si ela é rápida. E você vai ganhar uma sessão extra comigo de desbloqueio emocional, tá? Além do curso de Ho'oponopono, meu livro, o audiobook, e-book e audiobook, Desperte o seu potencial interior, o livro tá fantástico. E também a Tamara vai te dar um bônus dela, que é uma sessão de cura quântica que o pessoal ama. Ama essa sessão de cura quântica dela, porque ela faz uma cura a nível quântico, né? E é fantástico também. A Nena disse que viu os avós, os pais, olha que maravilha. Muita força, que legal. Quem escreveu eu quero, a Tamara vai chamar também no Messenger, né? Nena, qual que é a pergunta, querida? Deixa eu ver. Ah, fiz há pouco tempo com a minha família de origem. Posso fazer para o financeiro agora? Olha, Nena, 90 dias dá para fazer. Você fez a constelação ou você foi representante na constelação de alguém? Porque se você for representante, não tem problema nenhum. Se você fez, é bom dar um espaço de 90 dias, tá bom? Mas aí você pode comprar para aproveitar a promoção e a gente marca, vai fazendo as sessões de desbloqueio, você vai fazendo os cursos. Quando der a data, a gente faz, já deixa agendado, tá bom? Outra coisa que eu ia falar. Temos também a sessão de regressão. Então, eu sei que muitos que estão assistindo, já fizeram a constelação e faz pouco tempo. Então, ou pode comprar para aproveitar a promoção e a gente faz a sessão de desbloqueio, faz a cura quântica, né? Vai fazendo os cursos e já marca a sessão para daqui 90 dias, né? O tempo que você precisa. Ou a gente pode fazer a regressão no mesmo promoção, tá? A regressão também é fantástica. A regressão nós vamos trabalhar a regressão intrauterina, nós vamos voltar pro útero, vamos fazer uma cura linda ali, é fantástico. Quem já fez regressão comigo sabe como é lindo, tá bom? Olha lá, a Regiane falou que amor, fez a constelação e a Tamara é ótima, deve ter feito também com a Tamara, né, Regiane? Legal, querida, fantástico. Então, essa promoção, tanto ela vale para a constelação como para a regressão. A Sandra falou assim, eu vi meus pais, avós, bisavós, minha cunhada que faleceu dia 30. Que legal isso, Sandra, que fantástico, querida, parabéns. A regressão, Fátima, também é R$400, na promoção tá R$249, né? Parcela em 12 vezes no cartão. E também você ganha uma sessão de desbloqueio comigo, uma sessão de cura quântica com a Tamara e mais o acesso ao curso de Ho'oponopono e o meu livro, tá? Nada é presencial. A Angélica tá perguntando se é presencial. Não, querida.
Como eu trabalho online, eu atendo gente no Brasil todo. Até outro dia a menina falou, mas Sônia, por que você não faz presencial? Porque não dá tempo, né? Não dá tempo de fazer presencial. Minha agenda está muito lotada. E aí eu estou trabalhando com gente do Brasil todo, no mundo todo. Então estou sempre no online. A regressão leva quanto tempo? Em torno de 30 a 40 minutos. Vamos trabalhar a cura da criança interior. Você vai me falar, na verdade, né? Nós vamos fazer uma sessão de desbloqueio, você vai me contar, nós vamos conversar antes, né? E aí você vai falar, Sônia, eu tenho esses traumas, aqueles traumas, mas na própria regressão você vem as lembranças subconscientes. Tem um momento que você pode se lembrar de vidas passadas, tá? Alguém fez regressão comigo? Gostaria de colocar uma frasezinha dizendo como é que foi? De repente tem alguém aí que fez, né? Mas geralmente, né, a regressão a gente vai trabalhar os traumas, porque até os 3 anos de idade, nós criamos a nossa crença de identidade. Quem eu sou? E aí diz muito, né? Por exemplo, uma gravidez indesejada, a mulher sentia muito medo, tudo isso o bebezinho sente, né? O pai ficava falando que ia embora, ela tinha medo do abandono, brigavam e depois faziam sexo, brigado. Isso traz um monte de trauma também na criança, porque fica imaginando que sexo é amor. Porque quando meu pai e minha mãe faziam sexo, eles ficavam juntos. Antes eles estavam separados, e no sexo eles ficavam juntos. Aí o bebezinho coloca na mente dele assim, sexo é amor. Aí atrai até abuso sexual, né? E nas relações se entrega, porque sexo é amor. Na mente do bebê, né? Fica codificado. Aí também a mulher passa fome, tem várias coisas. Depois no parto, o parto é difícil. A Kelly quer saber, Tamara, você pode fazer a constelação e a regressão? Não, compra os dois, pronto, né? Vai dar um valor de R$500, aí você vai fazer 2 sessões de desbloqueio comigo, vai ganhar o curso, vai ganhar o livro. E nós vamos marcar constelação e regressão. Aí eu prefiro fazer a regressão antes da constelação. Por quê, Sônia? Porque nós vamos limpar o campo morfogenético. Às vezes a pessoa está muito conectada com os antepassados, então essas sessões de desbloqueio mais a regressão já ajuda a dar uma limpada. Quando a gente chega para a constelação, a gente vai direto no ponto. O trabalho é uma coisa fantástica ali, tá? Isso aí, querida, vamos fazer. E aí, então, aí na regressão a gente vai trabalhar tudo isso. Então tem a parte, depois tem a de merecimento, né? Que entre 3 anos e os 6 anos de idade são as crenças de merecimento. Eu mereço, né? Até tem um teste da criança que eu faço, que eu pergunto assim, você tem fascinação por bumbum? E às vezes a pessoa diz, tenho, Sônia, mas por que você está perguntando isso? Por quê? Porque às vezes a criança está aprendendo a andar. Ninguém dá atenção para ela. Ela só vê bumbum. A criança só vê bumbum. E ela fica com aquilo na cabeça. Ela cresce um adulto fascinado por sexo anal, vício por sexo, né? Só vê bumbum. Ela não entende por que ela só vê bumbum. Porque quando ela estava aprendendo a andar, ninguém deu bola para ela. Ela caía e só via o bumbum do pai, da mãe, dos irmãos. Ninguém dava atenção. Todo mundo de costa para a criança, né? E aí esse trauma vai para a vida adulta. Eu não mereço ter marido, não mereço ter ninguém, porque meu pai foi embora. Eu mereço ter marido? Não mereço. Eu mereço ser abandonada. Isso tudo no nível inconsciente, né? E aí depois temos a crença de capacidade. Eu não sou capaz de fazer. Essa crença, ela é dos 6 até os 8 anos, até os 12 anos. É quando o pai fala assim, a criança chega e fala, mãe, tirei 10. Daí a mãe fala assim, não fez mais que sua obrigação. Eu tô trabalhando para tratar você. Entendeu? E aí a criança vai internalizando aquilo, né? Que eu não mereço, eu não tenho capacidade. Aí fica aquele adulto perfeccionista, né? Ele quer fazer o melhor, quer fazer o melhor, quer fazer o melhor. Por quê? Para agradar a mãe, que não consegue agradar nunca. Fora o narcisismo, né? Que a gente tem muitas famílias disfuncionais, as mães narcisistas, né? Eu atendi muita vítima de narcisismo. Muita. Toda semana eu tô atendendo 2, 3 vítimas de narcisismo. É muito sofrimento. Imagina você ter uma mãe que não te ama. E te manipula o tempo todo. O tempo todo te manipulando, né? Imagina o sentimento que essa mulher tem. É comparado a uma prisão de guerra. É sobrevivente de guerra. Prisioneiro de guerra. No centro de concentração. Essa é a comparação. Não é uma casa, é um cativeiro.
né? Quem aí tem mãe narcisista? Tem alguém, alguma sobrevivente aí? Alguma vítima de mãe narcisista? Eu trato também, viu? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação? Pode ser a constelação ou a regressão. Eu vou abrir agora para as perguntas e às 9 a gente encerra. Cida Santos. Sônia, eu gostaria muito de fazer a regressão constelação onde você mora. É tudo online, regressão é presencial. Como funciona? Me explique no Messenger. No Messenger a Tamara vai explicar para você, querida, mas eu vou explicar aqui para todo mundo, né? Eu moro no interior de São Paulo, mas eu não faço atendimento presencial. Por quê? Porque eu me especializei em atendimento à distância, né? Então hoje, por exemplo, estava atendendo a menina de manhã, ela mora longe, né? Mora no litoral. Aí depois eu atendi a outra que mora na capital, né? Depois eu atendi a outra que mora em Belo Horizonte. Quer dizer, eu tô atendendo todo mundo em todo canto. Então eu não faço presencial, mas toda a minha especialização é online. Tá? Nós fazemos o vídeo, fica eu e você e nós vamos fazendo um trabalho fantástico ali, tá bom? Então vamos fazer, querida, regressão e constelação. Tamara vai te explicar, tá? A Sandra quer fazer, ela e o namorado. Isso aí, querida, vamos fazer, você e o namorado. Então quem quer fazer, ou quer informação, escreve eu quero, que a Tamara entre em contato, tá bom? A Tamara entra em contato. Vai ser fantástico. A Marivane que tá fazendo uma pergunta sobre regressão. Na regressão, qualquer pessoa consegue entrar para fazer a regressão. Eu tenho medo de não conseguir. Imagina, querida, é super tranquilo. Não fica. Às vezes a pessoa diz assim: ah, Sônia, eu tenho medo de fazer constelação, eu tenho medo de fazer regressão. Você tem que ter medo de permanecer no sofrimento, bem. É uma coisa tão simples, você ir lá e mudar as memórias, fazer uma edição das memórias da tua criança, né? Pegar a tua criança no colo, amar a tua criança, fazer o papel, né? De mãe e pai da tua criança, e aí o adulto fica super bem, porque amou, né, a tua criança. Fazer uma mudança nessas lembranças de trauma, nessas janelas killers, como fala o Augusto Cury, né? Do que se permanecer no sofrimento. É o dinheiro mais bem investido, é em você mesmo, tá? É isso aí. A Regiane está perguntando, em relação à regressão, a questão da violência sexual, medo, trauma, gender. Isso mesmo, querido, vamos libertar esses traumas aí, tá? Vamos voltar lá e fazer uma edição, né? Nessas memórias. Gente, a regressão é assim, você pode ficar deitada, você pode ficar sentada. Fecha os olhos e aí eu vou te guiar. Vamos lá. Jane está perguntando se a constelação nos ajuda a descobrir nossa missão de vida. Jane, a nossa missão de vida, ela tem a ver com aquilo que a gente faz super bem, né? E ama fazer. Por exemplo, eu descobri que a minha missão de vida era falar, que eu adoro falar. Falar o que para quem? Então eu gosto de falar daquilo que deu certo para mim, né? Então eu vivi muito problema de solidão, hoje eu tô bem. Eu tive muito problema financeiro, hoje eu tô bem. Então eu aprendi alguma coisa, eu quero ensinar isso, né? Então eu coloco isso como minha missão de vida hoje, tá? Mas a constelação vai ajudar você a devolver as dores para os antepassados e se libertar para a vida. Com certeza vai ser muito mais fácil se conectar com a sua missão de vida após a constelação. Ordileia, quando o pai abusa da filha, aí você vai fazer um trabalho de aceitar o seu pai, o pai, não o homem pai. Não as atitudes do homem pai. Vai ter que separar e aceitar o pai. O momento do pai, né, na concepção. Tá bom, Ordileia? Eu posso te ajudar a fazer esse movimento dentro da constelação. Tá bom? Porque se ele abusou, é porque ele também foi abusado. Isso é uma repetição. Vem acontecendo na sua família. Né? Eu mesmo atendi várias pessoas que eram assim. Vários abusos, né? E no estado de São Paulo, 30% das crianças são abusadas pela família. E no Nordeste chega a 80%. Tem uma frase que eles falam no Nordeste que é assim: no meu cacho de banana, o primeiro a comer sou eu. Pelos irmãos, pelo pai, pelo avô. Mas eles também são meninos abusados, né? Ou seja, eu só vou ferir alguém quando eu estou ferido, né? Gratidão a você, se dá. Olha lá, o link para comprar a constelação é esse que a Tamara pegou. Fátima Munhoz. Sônia, eu preciso dar um tema? Não, querida.
Abra sua mente. No dia nós vamos ver. Acontece muito isso, a pessoa fica com um tema na cabeça. Ai, eu vou constelar o meu casamento, o meu casamento, o meu casamento. Chega lá, aparece outra coisa. Então, deixa fluir. O teu subconsciente sabe o que você precisa. Sabe o que é que você precisa mandar embora. Aquele sentimento de culpa terrível que você tem, tá atrapalhando sua vida, tá fazendo você sofrer. Uma pessoa culpada fica atraindo coisas para se punir, né? Então, às vezes aparece um aborto lá na constelação para você olhar para aquele aborto e liberar essa culpa que você tem de ter feito um aborto, por exemplo. Rejane, quando o irmão abusa, eu percebi que ainda não perdoei meu irmão. Às vezes, quando vem lembrança, ainda me sinto triste, fico me culpando. É a mesma coisa. Tira o estereótipo das atitudes do irmão. Eu aceito o meu irmão, ele é meu irmão, mas a atitude dele eu não aceito. Tá? Tem que separar. Mas vamos fazer a constelação que vai te ajudar muito, viu, Rejane? Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Estou aqui aberta às perguntas sobre constelação ou regressão. Tá? Olha lá, a Jane tá falando, vai então acabar com essas repetições de pais para filhos. Sim. Isso. Né? A Ângela quer fazer mais para frente. Vamos fazer, querida, mas aí você não vai fazer nesse valor, né? E volta a R$400, tá bom? Com esse valor promocional é até hoje à meia-noite, certo? Alguém mais quer fazer pergunta sobre constelação regressão? Eu tava dando uma olhadinha aqui se tinha pergunta, né? Ok. Alguém mais quer fazer pergunta, gente? Eu tô aberta aqui a pergunta. Sobre regressão ou sobre constelação? Tamara, podemos encerrar então, querida? Você manda o link aí para todo mundo? A Roseli perguntou se regressão e hipnose é a mesma coisa. Não. Não é. E tanto é que na regressão não uso hipnose, tá? Quanto a isso, o que você sugere? Uma constelação ou regressão? Nesse caso de abuso, como você já fez a constelação, era mais interessante fazer regressão agora, né? Curar essa criança. Em relação ao casamento, tem constelação? Sim. Podemos constelar o casamento, sim. Tá bom? Marlene, o parcelamento é com juros? Eu não sei dizer pra você, querida. Você vai ter que colocar o link lá pra ver se vai dar juros. Eu acredito que dê, porque não é plataforma, não é da gente, né? É do Hotmart. E eles sempre cobram uma taxa de alguma coisa, né? Gente, escreve assim, eu quero, pra quem quer ou a regressão ou a constelação, que a Tamara vai entrar em contato. Tá bom? Então, à meia-noite de hoje, a gente vai encerrar, né, essa promoção. E apenas quem pediu para fazer o depósito até amanhã às 10 da manhã vai manter o preço, não é isso, Tamara? E aí, então, ela vai entrar em contato com você pelo Messenger e aí você decide. Se você quer pagar no cartão, ela vai te mandar o link. Se você quer pagar no depósito, né, ela vai te passar a conta bancária e você faz amanhã até as 10 da manhã. Oi, Sandy. Sônia tá lindona, não consegui acompanhar hoje. Mas não tem problema, Sandy, porque fica gravado na página e você pode reassistir, tá bom? Depois você assiste com tranquilidade, tá bom? A Nena falou assim, eu vou aproveitar a promoção da constelação mesmo não podendo fazer agora. Vamos fazer, querida, né? Porque às vezes a gente fala, ai, R$250, R$400 é muito. Mas às vezes a gente come em pizza isso, vai pro restaurante. Eu mesmo fui almoçar com o jantar, levei meu sogro, minha sogra, jantar deu mais de R$400. Num jantar de dia, né? Jantar de Dia dos Pais. Então, a gente acha que é muito, mas a gente investe em tanta outra coisa e nunca investe na gente. O melhor dinheiro, mais bem investido é na gente. Tá bom? Oi, Júnior, querida. Chegou agora, bem na hora que eu estou encerrando. Bom, eu vou agradecer todo mundo que ficou comigo até agora. Gratidão, né? Gratidão no coração. Quarta-feira, às 9 da manhã, eu tô fazendo meditação ao vivo aqui no canal. Todas as quartas-feiras, às 9 da manhã. Eu espero todo mundo também junto comigo, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo e
eu gostaria de agradecer e desejar assim uma noite fantástica, uma noite maravilhosa. A Naneta da Fátima tá mandando um beijo. Um beijo para você, querida. Ângela, maravilhosa é você. Júnia, Jane, gratidão. Vai ser um prazer fazer a constelação com todos vocês que estiveram comigo até agora. Eu desejo que a noite seja maravilhosa, que a semana seja maravilhosa, que vocês atraiam as pessoas certas para sua vida, que vejam, encontrem as oportunidades, enxerguem as oportunidades para sua vida. Tá? Isso que eu desejo a todos vocês. E que vocês entrem no fluxo máximo de abundância do universo. E eu vejo todo mundo na meditação na quarta-feira às 9 da manhã.